vencendo em dias de incerteza. Lição 2, a soberania de Deus agindo e movendo a história. Então aqui nós temos o aviso declarado ao profeta, não é? Abacuque capítulo 1, versículo 5, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. A tremenda operação de Deus em mover reinos, autoridades, não é? Para executar um domínio, um juízo, a sua vontade, não importa quem ou quando, Deus é soberano e ele somente declara ao profeta a grandiosidade da sua operação contra o povo de Deus, o seu próprio povo, e começando por Judá. Deus movendo agora a nação, os caldeus, contra a nação de Judá. Os caldeus eram um povo semita que assumiram o império babilônico, só para esclarecer. Abacuque capítulo 1, versículo 6 diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moderadas ou demoradas que não são suas. Então, um povo cruel, mau, vingador, saqueador, que tem as suas próprias leis, executa seus próprios juízos, as suas atrocidades, tinham as práticas de queimar pessoas em suas fornalhas, torturar de diversas maneiras, não cultuavam o mesmo Deus que Judá, eram deuses estranhos, e também eles eram orgulhosos e soberbos, zombavam das autoridades e dos reis, sem contar uma infinidade de outras atrocidades que eles faziam. Então Deus está agora com a sua soberania movendo essa nação inimiga e má contra o seu povo por causa do pecado. Deus é soberano, ele somente avisou, declarou. Ele agora estava falando para Abacuque: eu já estou movendo essa nação contra Judá. Interessante que Deus é soberano e conduz o povo durante o período de cativeiro, né? Isso é tremendo. Olha aqui o que diz Jeremias, capítulo 29, de 4 a 10. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu pulei para Jeremias porque vai dar um quadro mais detalhado. Não de que Abacuque não fale, fala sim, mas não com esses detalhes de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, filhas, multiplicai-os aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os profetas que estão no meio de vós, né? Os vossos profetas, ele diz, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em o meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Tremendo esse texto. Olha só a soberania de Deus, como é que ele faz. Ele está lançando o seu povo por causa do pecado a um cativeiro babilônico, a uma nação injusta. Ele disse assim: vocês não deem ouvidos, no resumo, aos falsos profetas que estão em vosso meio. E se vocês lerem o livro de Jeremias, vai trazer mais detalhes desses falsos profetas e o que eles falavam.
vocês não deixam, eu não os enviei, porque eles estavam dizendo que o cativeiro babilônico ia ser rápido, ia terminar logo, e Jeremias está profetizando e mostrando que não seria assim. Então Deus diz: edificai casas, vocês vão plantar, vão colher na terra, não é? Vocês vão crescer no meio dessa terra, vocês vão ter filhos, vão ter netos, né? Procurem viver em paz, orem para que haja paz, né? E ele vai dizer lá no final, no versículo 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Deus mandou eles estarem confiantes que ele era soberano naquele tempo que eles estavam cativos. E ele vai falar sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado. Ele vai falar aqui a Abacuque no capítulo 1, ele vai falar sobre como era essa nação, que eu já citei, tanto no capítulo 2, ele vai citar os 5 ais aí de condenação contra essa nação, que Deus não estava passivo a essa situação, ele ia trazer justamente essa questão, ele estava mostrando que ele é o Deus que conduz a história, Deus é soberano. Também, para nós pensarmos aqui, além de aviso declarado ao profeta, ele comunicou ao profeta o que ia acontecer, não voltaria atrás, o mover dos caldeus contra, como se Deus estava movendo a nação dos caldeus contra o povo dele, Judá, e ele estava mostrando a sua soberania e o controle de tudo durante esse período de cativeiro, e no tempo determinado ele iria agir, né? Aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz quando se cumprir os 70 anos. Agora vamos lá para Esdras, que é um livro que dá bem claro como Deus agiu. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 8, no primeiro ano de Ciro, olha só, é tremendo, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, presta atenção, para subir e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente cedeu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seu Deus, de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Agora ele mostra a sua mão. Ele levanta Ciro, né? Esse homem poderoso. E ele chama Ciro de meu servo. E dita as ordens, as leis, dita os cuidados. Agora ele move no coração tanto de Ciro quanto daqueles que iam ajudar, com prata, com ouro, com bens. Ele faz tirar o tesouro que era de Israel, que estava guardado na casa dos deuses deles, e devolve para esse povo, para a reconstrução. Ele custeia a reconstrução do templo ainda maior.
Esse é o Deus soberano, né? Agindo e movendo a história. Então, vencendo em dias de incerteza, parece que é muita incerteza, mas a mão de Deus estava soberana sobre eles. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Deus está no controle das nossas vidas e nada foge ao seu domínio. Deus está no controle e nada foge ao domínio. Algumas pessoas estão manipulando a história, dizendo que manipulam. Alguns órgãos julgam ter o conhecimento, alguns acham que estão manipulando, mas na verdade é Deus conduzindo através de cordas e cedendo até o ponto que Ele quer para executar um juízo no tempo determinado, no tempo próprio, no tempo que Ele vai restaurar e restituir tudo segundo a sua vontade. Nada foge ao controle de Deus. Precisamos, em segundo lugar, nos adequar às situações impostas pelas dificuldades. Lembra aqui no cativeiro? Eles precisavam se adequar e Deus mostrou para eles se aquietarem, né, e se adequarem às situações da terra que eles iam ficar como escravos por 70 anos. Nós podemos nos adequar às situações que nos forem impostas em meio às lutas, dificuldades, pandemias, em meio ao pecado da nação brasileira e o pecado do mundo. Precisamos nos adequar às situações. Também, em terceiro lugar, sempre há possibilidade de crescer em meio às dificuldades. Sim, sempre há possibilidade de crescer. Nós vimos aí quantos foram lançados, quantos foram levados, muitos morreram, muitos continuaram vivos e muitos prosperaram lá em Babilônia e permaneceram, não voltaram, alguns não voltaram para Jerusalém nem Judá, ficaram lá porque já tinha estabilizado a sua vida, já tinham posses lá, então alguns resolveram ficar lá. Muitos se posicionaram diante do seu Deus, podemos citar aí, dentre tantos outros, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, nós vemos como eles se manifestaram lá, diante do rei, e Deus mostrou aqueles jovens mais sábios. Então nós podemos crescer em meio às lutas, em meio às dificuldades, em dias de incerteza. Também, nesse tempo, a soberania de Deus quer nos levar ao arrependimento, como a nação de Judá. O povo de Israel, ele queria que esse povo se arrependesse dos seus pecados. Deus também quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, em dias de incerteza, nós precisamos, sim, voltar-se para Deus e nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. E também, em quinto lugar, a soberania de Deus nos leva a buscar o perdão. Sim, porque nós precisamos confessar nossas falhas, nossos pecados, nossas ofensas, pedir misericórdia, orar pela nossa nação, assim como Deus determinou, pediu que eles orassem pela nação para que houvesse paz. Também nós vamos buscar o perdão da nossa parte, do nosso erro, clamar ao Senhor pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes. A soberania de Deus nos leva a fazermos novos concertos com Deus. Sim, assim como Deus queria que eles lá no cativeiro buscassem o arrependimento, buscassem o perdão e fizessem novos concertos com Ele. Assim também Deus quer para nós que nós façamos novos concertos com Ele, com o Senhor Deus. Então eu deixo essa palavra com você, que o Senhor possa te abençoar de uma maneira toda poderosa, vencendo em dias de incerteza, a soberania de Deus agindo e movendo a história. Deus continua trabalhando, aquieta o seu coração, creia e desfrute do que Deus tem preparado para você e para mim mesmo em tempos de incerteza. Que o Senhor possa te abençoar.